Fala galera, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa, um processo que tem uma dimensão de uma magnitude inimaginável para a gente que está vivendo esse tempo, mas que a partir do estudo da história a gente tenta compreender o quão significativa ela foi para o século XX, tá? Vamos lembrar que nas nossas últimas aulas nós estudamos a Primeira Guerra Mundial. Eu escolhi trabalhar com esse tema primeiro para que vocês entendessem qual é a influência da Primeira Guerra Mundial, por que ela é tão significativa para a Revolução Russa. Então você precisa trazer à memória algumas informações que você já tem. Por exemplo, em alguns momentos eu vou precisar que você relembre que, de modo geral, todos os europeus envolvidos no conflito esperavam que a guerra fosse rápida, né? Que o conflito fosse ser solucionado em cerca de um ano. Tanto é que isso marca aquela primeira fase da guerra, que é chamada de guerra de movimento. E à medida que os europeus vão percebendo que a guerra não ia ser tão rápida assim, eles entram na guerra de trincheiras. Por que essa informação é importante? Para você entender que a Rússia, que já vivia num cenário econômico bastante complicado, bastante delicado, vai ver isso se acentuar ao longo da Primeira Guerra Mundial. Então esse é um primeiro elemento que, antes de mais nada, eu já vou pedir para que você traga à memória para compreender quais são os reflexos e qual é a influência da Primeira Guerra nesse processo que a gente vai estudar. Antes de começar a falar dele de fato, eu também quero que você pense no que ele representa para o século XX, né? Você com certeza já tem conhecimento de que a Segunda Guerra Mundial ela está diretamente associada à existência do socialismo soviético. Você sabe que a Guerra Fria nada mais é do que uma bipolarização, uma divisão aí do mundo entre dois blocos político-econômicos e ideológicos, né? Que é o capitalismo de um lado e o socialismo soviético de outro. Então, da onde nasce tudo isso? Tudo isso nasce do movimento conhecido como Revolução Russa. Você também precisa relembrar alguns tópicos sobre as doutrinas sociais do século XIX, especialmente sobre o socialismo científico, né? O desenvolvimento do pensamento marxista sobre a revolução proletária. O que a gente vai falar hoje nada mais é do que as ideias de Karl Marx sendo colocadas em prática por meio de uma revolução pela primeira vez. O mundo vai assistir pela primeira vez na história uma ação revolucionária do proletariado, né, pensada pelo proletariado, para estabelecer esse modelo socialista, essa ditadura do proletariado, e dar início a um novo modelo de Estado, um novo modelo de governo voltado a esses trabalhadores. Então, todas aquelas ideias de Marx que a gente falou há algumas aulas atrás, elas estão sendo experienciadas aqui pela primeira vez dentro desse movimento. E isso vai repercutir de forma gigantesca na Europa ao longo aí da década de 20, de 30 e podemos dizer durante a maior parte do século 20 até a década de 80, quando esse socialismo soviético vem entrando em falência. Então isso aqui foi um panorama rápido, muito rápido, sobre alguns elementos que a gente tem que pensar, tanto que antecedem a Revolução Russa, quanto que vão seguir essa Revolução Russa. Fica atento a esses tópicos, tudo bem? Bom, para falar do processo em si, vamos começar a analisar especialmente qual é o contexto que a Rússia vivia, quais são os antecedentes que proporcionaram um cenário aí de revolução. Uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a Rússia foi o último país ali europeu a abandonar o modelo absolutista monárquico, né? Para vocês terem uma ideia, até o final do século XIX, a Rússia ainda praticava elementos feudais, como os laços de servidão. Aquele onde o servo é dependente de um nobre, dono da terra, vende ali a sua subsistência por meio do trabalho, por meio de tributos, pagamento em trabalho ou produtos. Isso era uma prática na Rússia até o final do século XIX. E isso, galera, nos demais países europeus, por exemplo, Inglaterra, França,
a própria, né, antiga Alemanha, esses países, eles abandonaram esses modelos servis há muitos séculos atrás. Eles já haviam experienciado outros modelos de trabalho. Inclusive, você sabe que a Inglaterra já vivia um amplo processo de industrialização. A gente está aqui, veja bem, no início do século XX. Então, Inglaterra, França, Alemanha já estavam num processo de desenvolvimento econômico, um modelo econômico extremamente urbanizado, coisa que a Rússia ainda não está vivendo. Ela está dando os primeiros e lentos passos nesse sentido. Então, quando eu penso a economia russa, ali do final do século XIX, início do século XX, ela é essencialmente dependente do campo, né? Ela é basicamente agrária. A maior parte da população ainda vivia no campo, diferente de muitos países europeus, onde a maior parte da população já vivia nas cidades. Aliás, tá, gente, trazendo essa informação aqui, essa ideia, uma das formas da gente identificar que um país viveu um processo de industrialização é enxergar dois elementos, né? A inversão do eixo populacional, que concentrava-se no campo e vai passar a se concentrar nas cidades, e a mudança na composição do PIB, do Produto Interno Bruto, que vai deixar de ser majoritariamente dependente do campo, do meio rural, e vai passar a se caracterizar aí por um modelo, um desenvolvimento econômico industrial. Então, esses dois fatores, a mudança na composição do PIB e a inversão do eixo populacional, são elementos que nos caracterizam o processo de industrialização. E a Rússia, nesse momento, não tinha vivido nenhum elemento e nem o outro, tampouco o outro. Outra característica, né, é que a Rússia ainda vive, ali no início do século XX, um modelo de monarquia absolutista. Esse czarismo nada mais é do que o elemento absolutista. Esses monarcas, né, ali no caso da Rússia da dinastia Romanov, como por exemplo aqui Nicolau II, eles ainda se caracterizam como monarcas absolutistas. Ah, Marcele, por que isso é tão relevante? Porque você vai lembrar que nos outros países europeus o absolutismo ele começou a ser contestado no decorrer do século XVIII e ao longo do século XIX os países europeus vão abandonando esse modelo. As revoluções liberais elas vão pondo fim a esse elemento absolutista. Como? Criando constituições, estabelecendo leis, submetendo o rei aos parlamentos, ao Estado. Então, vale destacar que a Rússia ainda praticava um modelo de absolutismo monárquico, tá? E aí a gente vai chegar numa informação muito importante, num destaque muito significativo, que é o ano de 1905. O ano de 1905 ele é considerado um ensaio geral para a Revolução. Por quê? Porque nesse ano a gente vai ver acontecer no cenário político no cenário político russo, uma série de acontecimentos que vão ficar reverberando ali, vão ficar se desdobrando até de fato a gente ver acontecer a Revolução Russa. Então vamos por partes, né? Ensaio geral é considerado esse ensaio para a Revolução e eu destaquei aí 3 elementos desse ano: o Domingo Sangrento, o contexto de guerra russo-japonesa e o encouraçado de Potemkin. O que está acontecendo ali, tá, galera? O Domingo Sangrento é um marco dessa conjuntura do absolutismo russo. A população que estava sofrendo, especialmente com a fome, com a miséria, essa mesma população estava vivenciando a guerra russo-japonesa. A guerra russo-japonesa, ela aconteceu por um elemento muito imperialista ali, né? Os russos e os japoneses disputavam territórios da Manchúria e da Coreia. Então, o conflito entre esses dois, que parecia também ser facilmente resolvido, não vai ser. E, inclusive, os russos eles vão tomar um sacode aí dos japoneses. E toda vez que uma população está em guerra, vale frisar, a economia daquele país ela fica ainda mais fragilizada, porque os esforços econômicos eles são destinados a esse exército em guerra. Então, a guerra russo-japonesa ela fragiliza, ela expõe as fragilidades de uma economia que já era deficiente. E a população russa vai para frente do Palácio de Inverno, né, que era a residência oficial da monarquia russa,
vai para frente do Palácio de Verno, em São Petersburgo, marcha para lá, gritando palavras até de apoio ao imperador, né, ao czar. E o que é aquilo? A galera está pedindo comida, a galera está pedindo que o imperador as ouça, que o czar as ouça. É simplesmente isso, é uma manifestação pacífica. Como é que o exército vai responder? As tropas oficiais desse czar vão responder abrindo fogo a essa multidão. Vão morrer milhares de pessoas, os números são um pouco incertos, mas vai morrer uma galera nesse episódio, por isso que ele fica conhecido como Domingo Sangrento, e ele revela pra gente o quão absolutista e o quão cruel, tirânica era essa política do modelo czarista aí, do modelo praticado por Nicolau II. E isso vai acabar proporcionando o processo, né, o que a gente conhece como Encouraçado de Potemkin. Tem um filme de 1925, que é considerado aí um marco do cinema, que leva esse mesmo nome, que conta aí um pouquinho como foi esse processo, o que aconteceu ali. Não é um filme nos moldes que a gente está acostumado a ver, mas é um clássico do cinema. E o que é isso? Esses marujos, né, que estavam embarcados, eles vão simplesmente fazer um motim em protesto ao que havia acontecido na Rússia do Domingo Sangrento, né, em protesto ao que tinha acontecido, a tirania monárquica. E aí o czar, ele entende o que está acontecendo e ele se vê obrigado a negociar, porque uma coisa importante, tá, gente? Quando as próprias forças militares se voltam contra esse Estado, como que você garante a segurança da política? Pensa bem, porque a força policial, seja militar ou seja das polícias estaduais, mas aqui no caso eu estou falando das forças armadas, da Marinha Russa, quando uma força militar se volta contra esse Estado, contra essa política, quem é que garante o Estado? Não tem. Então, quando esses militares vão se sublevar, vão fazer um motim contra a política, o czar entende a gravidade do processo e aí ele se vê obrigado a negociar. E um dos reflexos desse conjunto de manifestações acaba sendo a criação da Duma. O que é a Duma, Marcela? É uma espécie de parlamento russo. Ou seja, esse episódio ele marca o enfraquecimento do absolutismo monárquico russo. Por que eu falei enfraquecimento e não fim absoluto? Porque no decorrer dos anos seguintes, o imperador ele vai tentar retomar o controle sobre a política, enfraquecendo a Duma. Então, ainda não é uma superação absoluta, mas já é muito significativo porque nos mostra que agora esse czar não governa sozinho, que é uma característica do absolutismo monárquico. Outro elemento, né, que vai surgir aqui é a criação dos sovietes. Os sovietes, eles são assembleias, ou ainda, tá, uma outra expressão, são comitês de trabalhadores. Então, do campesinato, do trabalhador urbano, são comitês de trabalhadores que vão se organizar, vão começar a se organizar para participar dessa política, desse novo momento político. Só que no decorrer disso, galera, isso está acontecendo ali, ó, 1906, 7, 8, está acontecendo ao longo desses anos. Então, algo que vai acontecer, né, que vai cair como uma bomba no meio dessa política, é a própria entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Quando que isso vai acontecer? Quando a Primeira Guerra Mundial começa, lá em 1914. E é aqui que eu peço que você relembre alguns tópicos das nossas aulas passadas. A Rússia, você vai lembrar, ela apoia o pan-eslavismo sérvio. E você lembra também que o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial é o assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando lá em Sarajevo, capital da Bósnia. Quando isso acontece, o Império Austro-Húngaro cobra da Sérvia uma atitude e a Sérvia meio que se abstém ali de tomar uma atitude. O Império Austro-Húngaro, então, declara guerra à Sérvia.
Os russos, por sua vez, que apoiavam, né, que não tinham interesse na expansão desse Império Austro-Húngaro e por isso apoiavam a Sérvia, vão declarar apoio à Sérvia. Quando isso acontece, a gente vê as políticas das alianças sendo acionadas. Então, o Império Austro-Húngaro vai obter o apoio da Alemanha e inicialmente da Itália, em contrapartida, os russos, que entraram em auxílio da Sérvia, vão obter o auxílio também de Inglaterra e França. E tem início aí a Primeira Guerra Mundial. Só que, galera, olha para tudo isso aqui que aconteceu, olha para essas informações que eu passei para vocês. Como é que a Rússia tinha condições econômicas de estar em conflito? A Rússia começa a bater de frente logo no início com os alemães. Só que você lembra pelas aulas passadas que essa Alemanha, ela viveu um processo de industrialização, ela veio acumulando capital antes mesmo de ser um Estado nacional. A gente falou de como a Prússia se desenvolveu economicamente no século XIX. Então, aqui nesse momento, os russos eles não tinham condições de bater de frente, principalmente pelo fator econômico, com o exército alemão. E qual é o saldo disso? Muitas baixas em pouco tempo. Lembra o que a gente já conversou e eu falei no início da aula? Esse primeiro ano da guerra, todos os europeus, todos os países envolvidos esperavam que ela fosse rápida, que ela fosse ser curta, que a vitória fosse fácil. Só que ela vai se mostrando cada vez mais difícil. E é por isso que eles entram naquela fase da guerra de trincheiras para preservar posições já conquistadas. E tanto a guerra de movimento quanto a guerra de trincheiras, ela causa um número muito grande de mortos, né? Sem contar os impactos psicológicos disso, mas nem vou me ater. Ela causa um impacto, esses dois processos, um impacto absurdamente grande na questão das vidas humanas. Só para dar uma noção, tá, pessoal? Em 2 anos de conflito, em 2 anos de guerra, morrem cerca de 5 milhões de russos. Tenta imaginar o que isso representa para essa sociedade e o que isso representa para a economia. Porque essa galera que foi lutar é uma galera que está abandonando postos de trabalho, é uma galera que abandonou a sua família camponesa para poder ir para a guerra. Então, isso desarticula toda a economia, seja no meio rural, seja no meio urbano, isso desarticula toda a economia. Tanto é que anos depois, eu talvez já tenha citado essa frase para vocês, o Lenin, que era líder ali dos bolcheviques, ele vai usar uma expressão, ele vai usar uma frase que fica muito conhecida, onde ele fala que a colocação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi o mais belo presente do czar à Revolução. Porque era como se fosse a gota que ia transbordar um copo já cheio de água. Então, quando a Rússia vai para a guerra, ela expõe ainda mais as fragilidades sociais e econômicas que ela vivia. Então, a entrada da Rússia na Primeira Guerra e o decorrer dos primeiros meses e dos 2 primeiros anos vão gerar uma série de protestos em solo russo e uma deserção em massa no fronte de batalha, galera. Os militares, os russos, eles simplesmente abandonavam seus postos, eles fugiam do fronte, porque era morrer ou morrer. Então, eles preferiam abandonar os seus postos. Eu quero que vocês percebam aqui o quão isso é significativo, porque quando esses exércitos que estão indo para a guerra, eles estão indo naquela mentalidade nacionalista de luta pelo seu país, pelo seu povo, de combater o inimigo. E esses russos aqui, eles estão tão desesperados pela condição de miséria que viviam, que eles preferem abandonar esses postos. Então, esse sentimento nacionalista, ele está abaixo da questão da sobrevivência, né? E isso é muito revelador para a gente. No decorrer desse processo, né, eu vou observar o partido ali, o movimento socialista, se fragmentar em 2 facções, em 2 correntes, a dos mencheviques e a dos bolcheviques. Essas palavras representam, respectivamente, minoria e maioria, em relação a números mesmo, tá? Mas, independente disso, o que nos interessa? É a característica dessas 2 facções. Os mencheviques, olha que interessante, os mencheviques, vocês vão ver em alguns livros, citando que eles são marxistas ortodoxos. O que isso quer dizer? Que eles são radicais? Não.
Quer dizer que eles levam o pensamento marxista ao pé da letra. Ou seja, lembra que você viu que o Marx defende que após a fase capitalista, após a superação do modelo capitalista, vem o socialismo, vem a ditadura do proletariado por meio da revolução? O Marx entendia a necessidade de consolidação dessa fase capitalista, que depende da exploração dos trabalhadores, para que depois isso venha a ser repartido por esse grupo. Então, o que esses mencheviques defendem? Que antes da revolução acontecer de fato, é preciso promover reformas onde o capitalismo seja presente. É uma ideia de aliança com a burguesia para que primeiro haja o fortalecimento do capitalismo e somente depois ocorra a revolução proletária, ocorra esse levante do proletariado que vai dar um golpe de Estado e vai estabelecer o modelo socialista. Então, para eles era preciso ainda consolidar o capitalismo, fazer aliança com a burguesia para depois ocorrer o movimento revolucionário. Já os bolcheviques entendem o processo de forma diferente. Para eles, era preciso inicialmente, de cara, já promover a revolução. É a ideia da revolução imediata. Por que Lenin, que é o líder dessa facção, pensa dessa maneira? Porque a gente tem que olhar pela lógica, né? Será que, a gente nunca vai saber, tá? Porque quem exerce o poder, no final das contas, são os bolcheviques. Mas, será que, caso os mencheviques tivessem conseguido permanecer no poder e efetivar os seus planos, as suas ideias, será que teria sido possível retirar isso da burguesia posteriormente? Será que era possível alimentar essa burguesia e depois acabar com ela? O que o Lenin entende é que não. Que se a conjuntura da revolução se apresenta agora, essa revolução tem que ser feita imediatamente. Então é isso que diferencia os dois grupos os dois, tá, gente? Vou reafirmar isso caso não tenha ficado claro. Os dois grupos são defensores do pensamento socialista, do marxismo político. Os dois são. Só que a forma de alcançar é que vai ser um pouco diferente. Para os mencheviques, primeiro fortalecendo o capitalismo. Para os bolcheviques, revolução imediata. Essa fragmentação, ela já é muito significativa porque é ela que vai explicar para a gente por que existem duas revoluções. A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, tá? A Revolução de Fevereiro, ela é liderada pelos mencheviques, pelos liberais, pelo Partido Liberal que existia ali na Rússia. Ela é uma articulação, lembra que os mencheviques querem articulação. Então, é uma articulação de grupos políticos. Essa é a galera que inicialmente vai chegar ao poder, porque congrega um grupo significativo da sociedade. Só que qual é a questão interessante? Que à medida que esses mencheviques chegam ao poder com a renúncia do czar, porque o czar está vendo o cenário de caos. Essa Rússia numa guerra, numa condição de miséria inacreditável para a gente. Tá? Não havia armas mais para enviar para os soldados, não havia mais comida, alimento suficiente para abastecer todas as tropas no fronte. Os russos estavam tomando porrada direto dos alemães. Então, o cenário é de caos. Esse czar acaba sendo forçado a se retirar do cenário político. Depois, inclusive, ele e sua família vão ser condenados à morte, mas aí é uma outra questão. O czar se vê obrigado a renunciar e é nesse momento que vai se estabelecer um governo provisório. Esse governo provisório ele tem um caráter duplo, de liberais, tá? Mais os mencheviques. Você lembra que os mencheviques são a favor de uma aliança com a burguesia. Então, inicialmente, é esse grupo que chega no poder. Só que por que não permanece? Porque o principal elemento, o principal ponto de insatisfação da população russa, que era a saída da guerra, a retirada da Primeira Guerra Mundial, não vai acontecer. Os meses passam e os russos não saem da guerra. Até porque, gente, vamos pensar junto, eles não queriam tirar a Rússia da guerra, isso é até um aspecto, né? Não sofrer a humilhação de ser derrotado pelos alemães, isso é até um ponto. Mas não é só isso. Quando você vai sair de uma guerra, de um conflito, não basta simplesmente falar, poxa, gente, beleza, tô saindo agora, tá?
matei aí uma galera de vocês, ó, fiz o que fiz, mas agora eu vou sair. Não é assim. Para você sair e não sofrer represália, você tem que fazer algum tipo de acordo. Você tem que ceder alguma coisa, você tem que dar algo em troca. Você está desistindo, você está abdicando da sua posição, então você tem que oferecer algo em troca para o seu rival para não ser atacado. Porque você está na condição de fragilidade. Você está mostrando para o seu inimigo que você não tem condições de permanecer na guerra. O que te leva a crer que o teu inimigo não vai se aproveitar disso para invadir, para dominar? Então é preciso fazer um acordo, um cessar-fogo, um tratado de paz. E essa galera aqui não consegue fazer isso nesse momento, por desinteresse e por falta de diplomacia também. São dois aspectos. O ponto é que a instabilidade da sociedade ela permanece e os bolcheviques vão ganhando cada vez mais apoio político, especialmente liderados por Lenin. E aí a gente vê de fato acontecer a Revolução de Outubro. Um detalhe, tá, gente, que vale a pena destacar é o seguinte, vocês podem ver nos livros também a expressão Revolução de Março e Revolução de Novembro. Por que alguns livros trabalham com meses diferentes? Porque depende do calendário que você estiver falando. Os russos, até a Revolução, eles usavam o calendário juliano. Depois, eles vão adotar o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa aqui, né? Então, quando eu falo fevereiro e outubro, eu estou falando em relação ao nosso calendário. Se eu estiver falando em relação ao calendário juliano, aí vai ser março e novembro, tá? Então, depende um pouco aí, vale a pena ficar atento. Bom, dando seguimento, galera, essa Revolução de Outubro, que aí sim vai ser liderada pelos bolcheviques, especialmente a figura do Lenin e do pensamento aí de revolução imediata. Tanto é, Lenin é tão significativo para essa revolução e para esse momento que a sua característica política, a sua prática revolucionária vão ficar conhecidas aí como leninismo, né? Os socialistas leninistas, eles vão ficar muito característicos por essa ideia da revolução imediata, revolução a todo custo. E quais são os lemas desse momento? Isso é muito significativo, porque muitas provas usam essas duas falas aqui, esses dois lemas, esses dois slogans da época, que eram paz, pão e terra e todo o poder aos sovietes. Aquele primeiro ali, então, é um clássico, tá? Paz, pão e terra. O que é isso? Paz é a imediata retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Essa é a primeira ação de Lenin a ser desenvolvida. Ele precisa tirar os russos da guerra. Pão, comida, galera. Essa galera vivia em miséria, vivia passando fome. O que pra gente é muito difícil. A maioria de nós, eu acredito que todos nós, vocês que estejam assistindo, o cenário, a condição de fome é inimaginável. Você ter apenas um pão de farinha e água para se alimentar e não saber em que momento você vai fazer uma outra refeição, se é que você vai fazê-la num futuro breve, é inimaginável. Então você precisa resolver o problema da fome. Pão, terra, distribuição de terras. Uma das características dessa Rússia, lembra que eu falei, tem coisas, gente, que eu não cito porque eu imagino que você venha buscando conhecimentos passados. Mas se eu falei para vocês que até o final do século XIX a Rússia ainda tinha características de um modelo feudal, de servidão, isso quer dizer que ela vivia em concentração de terras. É a mesma coisa, estou falando da mesma coisa. Eu estou falando de nobres, de famílias nobres que detinham o controle sobre a terra. E uma massa absurdamente gigante de camponeses que só tinha como vender a sua subsistência. Não era salariada, tá? Vendia por meio do seu trabalho e por meio de pagamentos em produtos a sua sobrevivência. Então, eu estou falando de concentração de terra. E ali o que ele está falando? Paz, saída da guerra, fim da fome e distribuição de terras. Todo o poder aos sovietes. Traduzindo isso para a gente entender fácil, todo o poder aos trabalhadores. Lembra que os sovietes são comitês, são assembleias de trabalhadores. Então, todo o poder ao povo, todo o poder ao trabalhador. E isso mobiliza as pessoas apoiam isso. E essa galera, esses bolcheviques, dão um golpe e retiram os mencheviques do poder.
Só que, obviamente, eu estou falando de uma sociedade que está fragmentada. Eu estou falando de uma sociedade que tem bolcheviques, mencheviques, liberais, que aí é uma parcela aí da burguesia especialmente, pequenos comerciantes, pequenos industriais ali que existiam na Rússia, estou falando dessa galera, e ainda existem os monarquistas, os apoiadores do retorno do czar ao poder. Eu tenho que destacar essa influência. Então, estou falando de uma sociedade fragmentada, uma sociedade fragilizada pelo cenário que vive, e não é à toa, e justamente por isso, né, que logo após a revolução acontecer de fato, a gente enxerga o início de uma guerra civil, uma sangrenta guerra civil, com um número de milhões de mortos num curto período de tempo, né? Então os russos, eles saem da Primeira Guerra Mundial, mas eles mergulham numa guerra civil, onde esses grupos que eu citei estão disputando o poder. Qual é o saldo final? A vitória dos bolcheviques. Mas é uma vitória que vê um país sair de uma condição extremamente miserável. Então, essa guerra civil, essa disputa pelos diversos grupos políticos e facções políticas que existiam na Rússia após a chegada dos bolcheviques no poder, ela vai basicamente, gente, até o ano de 1922, quando os bolcheviques vencem, conseguem estabilizar o cenário social, político e social, e inclusive esse marca aí, né, o ano que marca a criação da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dos outros territórios, antigos territórios russos, que também aderem ao modelo socialista. Só que, no decorrer dessa guerra civil, Lenin está no poder, liderando os revolucionários, liderando esses trabalhadores, esses soviéticos, o povo de modo geral. E quais são as ações de Lenin ao longo desses anos, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar, porque esse primeiro tópico que eu vou citar e o último, eles são diferentes e vale a gente dar um destaque. Quando Lenin chega ao poder, as suas primeiras ações são nacionalização de bancos e empresas. Então, o que era propriedade privada, agora passa a ser propriedade do Estado, servindo aos trabalhadores. Distribuição de terras, então é pegar essas terras, lembra que a Rússia vivia uma concentração fundiária, e redistribuir entre os camponeses, entre o campesinato. E, obviamente, aquele elemento que eu citei, né, de extrema importância, que é a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Você já viu isso na nossa aula, na nossa última aula, o Tratado de Brest-Litovsk, assinado entre os russos e os alemães, marca a retirada da Rússia da guerra. À toa, simplesmente? Não. A Rússia, ela tem que ceder territórios aos alemães. Então, por exemplo, a Polônia, a Letônia, a Lituânia, elas são perdidas para os alemães. Só que, Marcela, e aí, como é que fica? Você sabe também que os alemães perdem essa guerra, eles são derrotados pela antiga Tríplice Entente, né? Por que antiga? Porque os russos saíram, mas houve também a entrada dos Estados Unidos, a mudança de lado da Itália. Você viu aquela jogada, aquela transição, aquelas mudanças que acontecem nas alianças. Então, a Tríplice Entente derrotou os alemães, derrotou a Tríplice Aliança. E é por isso que a Alemanha não vai ficar com esses territórios que obteve da Rússia, tudo bem? Mas é um ponto significativo, lembra desse Tratado de Brest-Litovsk que retira a Rússia da guerra, mediando o conflito por meio da cessão de territórios aos alemães. Só que aí vejam bem, tá, gente? O que vai acontecer aqui? Essa Rússia, de fato, ela não tinha um desenvolvimento econômico que pudesse proporcionar uma distribuição sadia de riquezas, como Marx pensou. Veja que os mencheviques não estavam errados. Não quer dizer que os bolcheviques estavam errados também. Não é estabelecer isso que a gente quer. Os mencheviques não estavam errados. Mas os bolcheviques também não, porque será que não fazer a revolução imediatamente teria sido possível fazer em algum outro? Não sabemos. Então, o que o Lenin entende como uma necessidade?
a necessidade é estimular a economia russa, ou seja, obter elementos do capitalismo associados ao socialismo para que haja esse desenvolvimento econômico e depois a efetiva socialização dessa economia. Então, o que eu observo? A permissão para pequena propriedade privada interna, comércio, características do capitalismo, pontos, elementos deles, passam a ser praticados em associação ao socialismo, a esse controle do Estado, para que haja desenvolvimento econômico. Essa nova política econômica, ela nada mais é do que uma associação desses dois elementos. E uma frase, né, fica conhecida, muito conhecida sobre isso, sobre essa característica, é uma frase do próprio Lenin, onde ele diz: é preciso dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Então ele está falando assim, bom, a gente precisa fazer essa associação com o capitalismo agora, que seria o passo para trás, para que lá no futuro, para que daqui a um tempo, a gente consiga dar dois para frente. E aí, gente, para finalizar essa aula de hoje, eu vou jogar algumas informações para frente que você vai aprofundar, mas a gente não vai falar hoje, porque a gente vai ter uma oportunidade de voltar a falar da Rússia muito em breve. A Rússia pós-revolução e a União Soviética surgida depois disso, né? Então a gente vai ter essa oportunidade. Mas eu já quero que você perceba o seguinte: o governo de Lenin vai até 1924. Por quê? O que vai acontecer em 24? A morte de Lenin. Quando Lenin morre, quem vai sucedê-lo? Qual vai ser o indivíduo que vai assumir a missão de dar continuidade ao socialismo soviético? A disputa vai ficar entre Trotsky, que era um membro do governo revolucionário, e Stalin, que também era membro desse governo, que era uma espécie de secretário de Estado desse governo revolucionário. Os dois vão disputar, Stalin vai ganhar mais apoio político para estar no poder, vai assumir o poder e vai dar início, né, ao stalinismo, né, a característica política de Stalin no modelo revolucionário russo. Stalin vai ficar no poder de 24, quando ele assume, até 53, quando ele morre, já num contexto de Guerra Fria. Ele vai passar por toda a Segunda Guerra Mundial. E durante, né, assim que Stalin chega ao poder, ele vai estabelecer os planos quinquenais, que são planos de desenvolvimento econômico que vão começar a melhorar a economia russa, que vão começar a estabilizar a economia russa. Mas, como eu disse, isso aí é um tema que a gente vai estudar mais à frente, a gente vai poder voltar na história aí da Rússia pós-revolução para entender, enquanto a Europa vive crise, enquanto a Europa vive a guerra, o que a Rússia está vivendo nesse mesmo contexto, tudo bem? É isso, galera. Espero que você tenha entendido. A nossa intenção aqui é compreender, especialmente, qual é o cenário que antecede, qual é a necessidade de fazer a revolução, qual é a influência da Primeira Guerra nisso. E, como eu disse, né, tem duas sugestões para você aprofundar o teu estudo. Muitas vezes a gente faz isso aqui nas nossas aulas. Uma é o próprio filme aí, Encouraçado de Potemkin, 1925, que é um clássico do cinema, especialmente o cinema russo, mas é um clássico para o mundo inteiro. E uma outra sugestão, se você quiser compreender melhor e de uma forma bem leve alguns elementos do socialismo, eu vou dar a sugestão de leitura aí, já que você está em casa, nessa quarentena, bastante tempo para estudar, de um livro chamado A Revolução dos Bichos, que é um livro do George Orwell, mesmo autor de 1984, que é o livro utilizado pela UERJ na bibliografia aí da redação. Então, lá do final do seu vestibular, o George Orwell, mesmo autor de Revolução dos Bichos, e é uma forma bem simples de entender como é um movimento revolucionário. Eu não vou entrar muito aqui no mérito para não estender muito a nossa aula, mas é um livro muito bacana, onde os bichos de uma fazenda fazem uma revolução e dão início a um modelo que o autor não fala claramente, né? Mas que é um modelo socialista. E quais são os impactos disso para aqueles bichos e como que esse poder
pode vir a subir a cabeça, enfim, é bem bacana, é bem interessante e ele revela um pouco das características de uma sociedade, não da Revolução Russa, tá? Estou dando essa sugestão para que você entenda qual é o contexto político desse século XX, dos processos que estão acontecendo ali. É isso, galera, tudo bem? Qualquer dúvida a gente se encontra para poder tirar e esclarecer melhor qualquer ponto que tenha ficado aí, tudo bem? É isso, continuem estudando, tamo junto!